A delegação colorada já desembarcou no Rio de Janeiro, onde enfrenta neste sábado a equipe do Botafogo pelo Campeonato Brasileiro na estreia do técnico Roger Machado. E nessa primeira partida, uma situação absolutamente atípica. Os desfalques do Internacional colocam Roger Machado em uma situação difícil para montar a equipe. E não só isso, não existem reservas para o sistema defensivo, caso algum zagueiro ou, por exemplo, lateral direito tenha algum tipo de problema durante a partida. A gente fala também a respeito do Internacional buscando atacar o mercado de transferências e as prioridades que serão estabelecidas pelo novo técnico colorado. Além disso, a gente fala também a respeito da polêmica. O Grêmio pediu o Beira-Rio emprestado para a diretoria do Internacional, que negou o empréstimo para o principal rival. Esse é o Diário do Inter KTO desta sexta-feira, 19 de julho de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla? Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta sexta-feira. A gente começa falando sobre o treinamento com os portões fechados que Roger Machado comandou no CT da Morada dos Quero-Queros na tarde desta sexta-feira, antes do embarque colorado para o Rio de Janeiro. O Inter não teve tantos problemas para ir ao Rio de Janeiro como teve, por exemplo, de logística para ir à Argentina, porque voos domésticos podem ser operacionalizados a partir de Canoas. Então o Inter só foi até Canoas, pegou o avião e rapidinho chegou no Rio de Janeiro. Mas o que chamou a atenção é a lista de desfalques que Roger Machado tem no seu primeiro compromisso com a equipe colorada. O Inter divulgou o boletim do departamento médico com muitos desfalques. E eu vou atualizar aqui aqueles de última hora. Wanderson, que já havia sido preservado da partida contra o Rosário Central, de novo fica de fora em função de uma fadiga muscular. Bustos tem uma dor no músculo adutor da coxa. Ener Valencia, a gente sabe, tem uma lesão muscular no quadril direito. O Fernando, uma lesão muscular no músculo anterior da coxa direita. O Vitão teve diagnosticada uma lesão na posterior da coxa. O Arangues já está fora e já estava fora com edema ósseo no tornozelo. E o Thiago Maia com uma lesão muscular. Olha o número de desfalques que eu falei aqui, tá? Todos esses são titulares. Wanderson, Ener, Fernando, Arangues, Bustos, Vitão, Thiago Maia, além do Alan Patrick, que levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso. São 8 desfalques do time titular do Internacional ao mesmo tempo. E o pior do que isso, tá? Eu vou colocar a lista de relacionados do Internacional na tela, sobre quem sobrou. O Inter está mandando para o Rio de Janeiro apenas 20 jogadores, sendo dos quais 3 são goleiros. Então são 17 jogadores de linha. Roger terá 6 reservas no jogo contra o Botafogo. E aí presta atenção na lista de relacionados. Laterais são 3. Bernabé, Igor Gomes e René. 2 laterais esquerdos e o Igor Gomes, que é zagueiro, mas joga também como lateral direito. E 2 zagueiros apenas. Mercado e Robert Renan. Se o Igor Gomes, o Mercado ou o Robert Renan tiverem algum problema, ferrou. Não tem reserva. Vai ter que puxar um Matheus Dias para o sistema defensivo, talvez um Rômulo para o sistema defensivo. Vai ter que inventar, porque o grupo está muito acidentado nessa estreia do técnico Roger Machado. O provável time ele ficou até fácil da gente definir a partir de tantos desfalques. É quem sobrou. Rocher, Igor Gomes, Mercado, Robert Renan e René na defesa, Rômulo, Bruno Henrique e Bruno Gomes no meio, Wesley, Borré e Alário na frente. É esse o time do Inter para encarar o Botafogo nesse sábado pelo Campeonato Brasileiro. Muitos problemas para o técnico Roger Machado em sua estreia, muitas adversidades para Roger Machado em sua estreia no comando técnico colorado, tá? Na tarde desta sexta-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando exatamente sobre a necessidade do Inter de buscar reforços do mercado de transferências para situações como essa. E aí, vamos lá. O Vitão, ele tem uma lesão muscular, mas o Vitão está sendo vendido para o Betis. O Inter vai precisar buscar reforços para esse setor.
Meias, o Inter precisa também. Pontas, o Inter precisa também. Então, são opções de mercado que o Inter vai ter que buscar. E isso também chega com o Roger Machado, que vai indicar o seu perfil de jogador preferido, como que ele prefere trabalhar, que tipo de zagueiro, que tipo de ponta, que tipo de meia. E eu falo sobre isso nesse vídeo aqui, é só clicar para assistir, tá? Por último, eu quero falar a respeito da grande polêmica desta sexta-feira, que envolve um pedido feito pelo Grêmio ao Internacional, de empréstimo do estádio Beira-Rio para 2 jogos. Jogos contra o Vasco da Gama e contra o Fluminense. Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro e Fluminense pela Copa Libertadores da América. E a direção do Internacional rejeitou este pedido. A direção do Inter não falou publicamente ainda sobre isso, porque o contato não falou. Mas a direção do Grêmio confirma isso publicamente. Sim, o Inter negou um pedido do Grêmio de emprestar o estádio Beira-Rio, de jogar no estádio Beira-Rio essas 2 partidas, uma pelo Campeonato Brasileiro, outra pela Copa Libertadores da América. E o que vem do Grêmio é que esse pedido foi negado pelo Internacional com a justificativa da situação do gramado, tá? Que o gramado ficaria muito prejudicado, que 2 jogos seguidos, porque o Inter também joga neste meio fim de semana, iria machucar o gramado, que recém foi plantado. Esse foi o argumento dado pelo Internacional. E obviamente que isso vai ter repercussões. Torcida do Inter, muitos concordaram com a ideia, e enfim. Mas o fato é esse. O Grêmio está deixando vazar e está confirmando que pediu o Beira-Rio emprestado ao Internacional. O Beira-Rio já está em operação, a Arena não está em operação ainda por uma recuperação dos estragos devido à enchente. A Arena foi mais atingida do que o Beira-Rio nas enchentes, assim como o CT Parque Gigante do Inter foi mais atingido do que o CT Presidente Luiz Carvalho do Grêmio na enchente, tanto que o Grêmio já está treinando no CT e o Inter não está treinando ainda no CT Parque Gigante. Mas essa situação chegou a isso. A direção do Grêmio, o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, pediu para o presidente Barcelos o Beira-Rio emprestado para o Grêmio mandar os jogos lá, e a direção do Inter não aceitou. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Eu vou passar algumas odds deste sábado e as odds do jogo do Internacional. O Inter aumentou a odd, tá? Tinha caído para 4,75, aumentou agora para 5,5. Odd do Inter 5,5. Empate 3,5. Botafogo 1,7. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom A Dupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!